Boa noite, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. O que a gente vai falar hoje? Sobre o risco por trás de pacientes que desenvolvem hipertensão arterial. Antes de falar do risco de ter hipertensão, eu quero lembrar aqui com vocês o que é, a definição de pressão arterial. Então, do ponto de vista assim, mais palpável, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Então, aqui eu tenho um desenho mostrando as artérias, Aqui, parede da artéria. E a pressão que o próprio sangue exerce na parede das artérias é chamada de pressão arterial. A pressão arterial, ela pode ser expressa por essa fórmula aqui, Pressão arterial é igual a volume de sangue, vezes resistência vascular periférica. Então, ela depende do volume e da resistência vascular periférica para ser maior ou menor. Na rotina clínica, como que a gente consegue aferir a pressão arterial? Tem basicamente 3 métodos para mensurar a pressão arterial. Porque não adianta a gente falar de o risco de hipertensão, problemas de hipertensão arterial, se não souber aferir a pressão arterial. Precisa ter um equipamento para aferir e aferir. E se você ainda não tem, é mais importante ainda o conteúdo de hoje, porque você pode estar negligenciando problemas nos seus pacientes. Então, antes de falar nesses 3 métodos e questões mais aplicadas, de fisiologia, fisiopatologia, eu quero contar uma história para vocês verídica que aconteceu comigo há mais ou menos 13 anos. Fiz 14 anos de formada agora e na primeira clínica que eu trabalhei, logo após a residência, eu atendi um caso de madrugada num plantão de uma poodlezinha que eu jamais esquecerei. Que ela chegou num plantão noturno, era de madrugada, convulsionando. Eu não lembro o nome exatamente dela, mas lembro exatamente da cena. Ela chegou apresentando uma convulsão bem grave, em status epiléticos. Eu sabia o que fazer imediatamente diante daquela convulsão, para tratar status epiléticos. A gente fez diazepam intravenoso, ela melhorou, mas logo em seguida começou a convulsionar novamente. Foi feito mais uma dose de diazepam, ela até cedeu a essa dose, parou de convulsionar. Não dava 2 minutos, ela tinha uma nova convulsão. Eu tive que colocar essa paciente em infusão contínua de propofol, que é a segunda opção, Aí depois que o paciente entra em status epiléticos e não responde ao diazepam, você já fez doses repetidas de diazepam, eu fiz induzir ela com propofol e coloquei ela em infusão contínua de propofol. E anestesiada, ela parou de convulsionar. Mas ela estava muito mal clinicamente, ela já tinha convulsionado várias vezes e nisso eu consegui conversar um pouco com a tutora. Não foi uma anamnese super completa nesse primeiro momento, porque a cachorra estava em estado crítico, então eu precisava dar atenção para ela antes de ter uma conversa mais profunda. Mas nessa conversa a tutora me disse que ela tinha ficado cega fazia 2 dias. E aí chegou para mim com esse quadro de convulsão. Para resumir a história, senão eu vou ficar aqui a noite inteira, a aula inteira contando a história para vocês. Durante a noite, infelizmente, a cadelinha veio a óbito. A gente não conseguiu salvá-la. No outro dia, eu fiquei refletindo sobre o caso, estudando como eu sempre fazia, como uma recém-formada dedicada. E a minha principal suspeita é que ela pudesse ter tido uma crise hipertensiva. Mas naquela época, há 13 anos, eu não tinha aparelho para medir a pressão na clínica que eu trabalhava. E aquilo me deixou assim, será que eu podia ter feito algo mais? O que eu fiz de errado, Será que eu podia ter feito algo mais? Será que ela realmente tinha hipertensão? Nessa clínica, na época, é de um grande professor meu, eu tenho um carinho imenso pelos 9 anos que eu trabalhei lá, que é a clínica veterinária, Hospital Veterinário Stolf, em Lages, Santa Catarina. A gente tinha uma ponte com a universidade, a UDESC, que foi onde eu me formei, inclusive. E praticamente todos os casos de óbito faziam necrópsia nas aulas práticas da universidade. Então, a gente tinha muito feedback sobre a causa mortis, que eu sei que muitos de vocês não têm, porque não é feito necrópsia em todos os casos. Mas até os 9 anos que eu trabalhei lá, a gente tinha esse feedback. Na necrópsia foi confirmado, assim, tinha vários indícios no coração dessa cachorrinha,
de que ela tinha hipertensão arterial sistêmica crônica. Ela tinha uma hipertrofia cardíaca severa, tinha também indícios de doença renal. Então, muito provavelmente ela tinha uma doença renal crônica que não foi identificada a tempo e desenvolveu hipertensão arterial sistêmica. E por que eu estou contando isso para vocês aqui na live? Porque se eu tivesse aferido a pressão dela e feito o protocolo para emergência hipertensiva, talvez eu tivesse salvado essa pincherzinha que eu atendi 13 anos atrás. E por não ter equipamento para aferir, nem saber aferir a pressão, porque como na faculdade também não tinha naquela época, eu não sabia como aferir, eu não fiz nada nesse sentido. Esse foi um gatilho para eu conversar com a gestão da clínica na época, descobrir qual era o melhor Doppler, qual era o melhor equipamento, eu fui atrás de tudo, já vim com uma conversa pronta para conversar com a gestão, explicar tudo. Num primeiro momento houve resistência, eles disseram que acharam caro para comprar. Se eu não me engano, eram uns R$8.000 o Doppler na época. Eles acabaram comprando o Doppler da Parks, que é a melhor marca, mas ela é um pouco mais cara. Justificar o porquê, mostrar que a necrópsia realmente deu o que eu pensava e se a gente tivesse tido esse dado, eu poderia ter salvado aquele paciente e que muitos pacientes poderiam vir a óbito ainda por a gente não aferir a pressão arterial na rotina, eu consegui convencer a gestão a comprar o equipamento. E hoje, quando eu abri algumas caixinhas sobre o tema da live para vocês, eu vi que muitas pessoas ainda responderam que não conseguem aferir a pressão porque não tem aparelho na clínica. Eu sei que muitos de vocês não têm o poder de decisão de compras na clínica que vocês trabalham, mas justificar o porquê, e eu vou mostrar aqui para vocês na live hoje, né, quais são os riscos de vocês não estarem identificando pacientes com hipertensão, pode colocar o trabalho de vocês em risco. O responsável por esse paciente é o médico veterinário que está atendendo. Então, é importante que vocês, quem é dono do próprio negócio, dono de clínica, pense em investir o valor. Esse é o meu Doppler, ó, gente. Ele é um Doppler veterinário DV e isso não é uma publi, tá? Eu não tô ganhando nada por falar isso, é porque realmente é o equipamento que eu uso e ele é muito bom, assim, eu já usei o da Parks, que é tipo o melhor que tem, que é da medicina, e esse aqui é um Doppler veterinário. Ele custa em média R$1.500, R$1.300. Aí o que você precisa comprar mais? O Doppler, o manômetro e os manguitos. Manômetro e manguito não tá aqui na minha maleta, eu esqueci na última clínica que eu atendi, então não tá aqui para eu mostrar para vocês. Essa é a marca, ó, Doppler veterinário DV 610 volts, tá? Vocês podem procurar no Google ali as melhores ofertas. Depois eu posso colocar no Instagram o link de um fornecedor que eu comprei, que ele entrega, né? É realmente certinho. Um perigo comprar isso aí no Mercado Livre, não recomendo. Como eu estava falando antes, gente, então a pressão arterial ela pode ser avaliada por 3 métodos, tá? Quais são esses métodos? O método de Doppler, que é um método de avaliação da pressão arterial indireto, o método oscilométrico, que é aqueles aparelhinhos digitais. Tem muita gente que tem lá no monitor da anestesia a saída, né, para conectar o manguito e avaliar a pressão no monitor oscilométrico, que ele é mais digital. E tem aparelhos que são mais portáteis para usar na clínica, não são vinculados ao monitor multiparamétrico. Em relação a qual que funciona melhor, Doppler ou oscilométrico? A maior parte dos estudos dos últimos anos ainda trazem o Doppler, inclusive o consenso de identificação e tratamento da hipertensão arterial que foi publicado em 2018 ou 2019, agora eu não lembro exatamente a data. Recomendo usar o Doppler como método e não o oscilométrico, porque o oscilométrico em animais conscientes não sedados, ele dá muita discrepância de valor em comparação com o método Doppler. Então o Doppler até agora é o mais confiável. No entanto, tem um equipamento, no Brasil que eu saiba só tem esse, que é o oscilométrico de alta definição, da Impulse é de alta definição. Os oscilométricos de alta definição, eu também não estou ganhando nada da Impulse para falar isso, gente. Se alguém conhece alguma outra marca de equipamento oscilométrico de alta definição com uso validado em cães e gatos no Brasil, me conte. Até onde eu sei, só tenho da Impulse. Esse equipamento tem mostrado ótimos resultados em comparação com o Doppler. Então, do que eu estou falando? Dos métodos de aferição da pressão arterial. Oscilométrico, Doppler e a pressão invasiva. Pressão invasiva, basicamente, você vai colocar um catéter lá dentro da artéria
intra-arterial e vai aferir de forma direta essa pressão com um sistema de manômetro conectado aí a esse catéter, que vai avaliar diretamente a pressão dentro do vaso. Então, pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias. A metodologia direta é através de um acesso arterial, que só é possível no animal anestesiado. Na rotina da clínica geral, tirando situações aí de anestesia, de intensivismo, que mantém esses pacientes em coma induzido, a gente não usa pressão invasiva. Na rotina clínica, da clínica médica, é Doppler e oscilométrico. Bom, gente, tem vários estudos que falam sobre essa questão do método, qual que é mais confiável, que eu acabei de comentar com vocês. Um deles é o seguinte, ó, comparação do Doppler ultrassônico com o método oscilométrico para avaliação da pressão não invasiva em gatos conscientes. Esse último estudo é de 2020, é um dos mais recentes que compara os métodos. E em gatos, o estudo mostrou que o oscilométrico ele tem pouca concordância com as medições em Doppler em gatos acordados. O oscilométrico se mostrou inferior. Só para embasar aqui o que eu estou afirmando para vocês, que não é da minha cabeça, porque eu não gosto do oscilométrico, não é isso. Infelizmente, o consenso já traz essa informação. Infelizmente, eu digo porque o oscilométrico seria muito mais fácil de usar, mas ainda não é tão confiável. O mais confiável que tem no mercado é o de alta definição, que, como eu falei antes, até onde eu sei, no Brasil, só o da Impulse. Mas ele é mais caro que o Doppler, então, né, pensando em custo-benefício, eu ainda compraria o Doppler, que é esse que eu passei para vocês, tá? A aferição com o Doppler, ela só é confiável se ela for feita da maneira correta. E hoje o objetivo não é passar a técnica de aferição da pressão arterial para vocês. Só vou trazer alguns pontos fundamentais. Primeiro ponto, o tamanho do manguito, se ele não for correto, interfere diretamente no valor da pressão. Então, o tamanho do manguito tem que ser certo. Qual é o tamanho certo? 30 a 40% da circunferência do antebraço. Então, a gente mede a circunferência do antebraço do animalzinho, não precisa ter uma fita métrica, uma trena para medir, a gente mede com o próprio cabinho ali do manguito e calcula 30 a 40% da medida para escolher o tamanho correto. O ambiente também, o ideal é que esteja em um ambiente tranquilo e isolado de outros animais. Então, em várias situações, eu já tive que aferir a pressão num consultório que não tinha isolamento acústico ideal e vinha muito barulho dos animais da internação. Isso pode causar um aumento da pressão por liberação de catecolamina. Então, o ideal é um ambiente tranquilo, isolado de barulhos, de latidos de outros animais, principalmente. Sobretudo se for gato, né, gente, com um cachorro latindo perto, vai subir muito a pressão. O paciente precisa estar calmo, se mexendo o mínimo possível e adequadamente contido. E o ideal é que ele esteja em decúbito external. Lateral pode ser realizado, mas aí tem que fazer uma contenção mais severa e isso também pode acabar por aumentar a pressão. Para a decisão clínica de hipertensão arterial sistêmica, doença clínica, o animal não pode estar sedado. Então não pode sedar, não pode anestesiar. O ideal é aclimatar esse animal 5 a 10 minutos no ambiente, no consultório, antes de aferir a pressão. Tá? Então, não é na sala de espera só, é no consultório. O manguito deve ter o tamanho adequado, 30 a 40% da circunferência do antebraço ou de qualquer outro lugar que você for aferir. O ideal é antebraço, membro torácico direito, é a padronização do consenso. Mas pode ser aferido, se não for possível, na frente, em membro pélvico e na cauda. Eu sempre faço no antebraço. O ideal é fazer 5 a 7 aferições. Então, você afere, anota o resultado ou mentaliza, né? Se você conseguir gravar 5 dados de pressão, aferir no mínimo 5 vezes e fazer uma média desses valores. Isso é o ideal. Então, aqui, ó. Normal, pré-hipertenso, hipertenso e severamente hipertenso. Tá? Quais são as faixas de pressão? Normal, menor que 140 milímetros de mercúrio. Pré-hipertenso, 140 a 159 milímetros de mercúrio. Hipertenso, 160 a 179.
e severamente hipertenso acima de 180. Tudo isso em milímetros de mercúrio. E aí, aqui, esse paciente precisa ser tratado? Às vezes, nem sempre. Depende. O hipertenso, quase sempre ele precisa ser tratado, mas você tem que saber se ele não tem uma hipertensão situacional. E severamente hipertenso, aí sim a gente precisa tratar todos esses pacientes. Também existe uma classificação na literatura de que o paciente pré-hipertenso, ele tem um baixo risco de lesão em órgãos-alvo, que é o principal risco associado à hipertensão arterial sistêmica. Então, a lesão dos órgãos-alvo é o que pode trazer consequências graves e negativas para a saúde desse paciente e pode trazer morte desse paciente. Pacientes com hipertensão moderada, né, que seria aqui esse intermediário, eles têm um moderado risco de desenvolver lesão em órgão-alvo. Já os pacientes severamente hipertensos, eles têm alto risco de desenvolver lesão em órgão-alvo. Os principais órgãos-alvo que o paciente pode desenvolver lesão, e essa lesão pode ser grave ao ponto de causar risco de vida para esse paciente, além das consequências a longo prazo, são, anotem aí, coração, sistema nervoso central, olhos, né, oftálmicos e renais. Então, são 4 sistemas que podem, órgãos e sistema que podem ser afetados por uma pressão muito aumentada. Por que esses em especial? Os olhos, o coração, o sistema nervoso central e os rins, eles recebem muito sangue, débito cardíaco, uma grande parte de percentual de débito cardíaco do indivíduo, de qualquer mamífero, e eles precisam de um fluxo mais ou menos constante de sangue. E é justamente por isso que a hipertensão, que pode causar comprometimento, aumento da resistência desse fluxo, tem maior repercussão nesses órgãos. O que pode acontecer em cada órgão, né? Primeiro, vou falar dos olhos e oftálmico. Qual é o risco para o paciente, que é o tema da nossa live de hoje. Lembra da história que eu contei para vocês, da poodlezinha que eu atendi no plantão? Ela perdeu a acuidade visual 2 dias antes de ter uma encefalopatia grave, convulsionar e morrer. Então, primeiro, se o tutor soubesse que podia ser uma emergência, ele poderia ter levado antes para consulta. Ele, né, negligenciou um pouco, mas, né, não estamos aqui para julgar isso. Mas o fato é que pode causar cegueira aguda, pode causar diminuição da acuidade visual, então reduzir. E muitas vezes o tutor acha que pode ser da idade, né? A maioria desses pacientes é velhinho, já tem aqueles graus de catarata, e ele pode achar que é da idade. De forma menos palpável pelo tutor e pela gente na rotina clínica, ainda pode ter retinopatia e coroidopatia hipertensiva. Isso a gente só consegue identificar avaliando o fundo de olho. Além disso, ainda pode ter descolamento e hemorragia de retina, que também só dá para avaliar avaliando o fundo de olho. Então, tudo isso pode alterar no olho. Qual é o principal risco? Cegueira súbita. E quando isso acontece, a pressão está muito alta. Então, esse animal também pode desenvolver outros sintomas, inclusive encefalopatia hipertensiva, que pode matar. E o outro é o sistema renal, tá? E o que acontece lá nos rins, né? Quando tem um aumento da pressão sustentada, a gente vai ter uma repercussão na pressão da arteríola renal eferente. Essa pressão que entra aumentada lá nos rins, ela primeiro vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Quando o sistema vascular percebe que há uma vasoconstrição renal, que é o que vai acontecer, né, diante de uma situação de hipertensão, porque para fazer mais pressão quando é o mesmo volume, a gente vai ter vasoconstrição. Inicialmente, os próprios mecanismos de proteção renal, eles podem contrabalancear. E o principal mecanismo de proteção é a secreção de prostaglandinas vasodilatadoras. Então, às vezes, um animal que está estável pode receber um anti-inflamatório não esteroidal e isso ser um gatilho para ele manifestar alterações renais em decorrência de uma hipertensão. Porque a secreção de prostaglandina vasodilatadora vai estar reduzida, né, quando você usa um AINE, seja ele seletivo ou não seletivo.
Então, a hipertensão arterial sistêmica, ela pode levar a uma evolução mais rápida de um paciente que só ia ter uma doença renal crônica lá com 19, 20 anos, que ela seja mais rápida. Isso gera uma repercussão direta, né, aí nessa função renal. Ele vai desenvolver nefroesclerose, né, que é uma degeneração dos néfrons, e isso vai causar uma hipertensão glomerular também. E essa nefroesclerose pode levar a uma alteração glomerular que culmina em proteinúria. Quando começa a extravasar proteína por esses glomérulos, piora a nefroesclerose. Piorando a nefroesclerose e ativando todos esses mecanismos de doença renal, a gente vai ter ativação também de outros sistemas que vão piorar a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial causa doença renal, pode facilitar a ocorrência de doença renal crônica, e a doença renal crônica causa hipertensão arterial por ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona e outros mecanismos neuroendócrinos. Então, uma coisa leva a outra. No entanto, em cães e em gatos, a doença renal crônica é a principal causa primária que leva à hipertensão arterial secundária. Bom, eu falei dos olhos e dos rins, falta a gente falar ainda no coração. Então, o que acontece do ponto de vista cardíaco, gente? Lembra que eu fiz no começo da aula aquele desenho da artéria, né? Que a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Qual é a maior artéria do cão e do gato? E nossa também, né? É a artéria aorta. Então, quando a gente tem uma pressão arterial aumentada, isso vai reverberar em todo o sistema arterial. E vai aumentar também a pressão lá na aorta. Vou desenhar um coração esquerdo aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem no coração esquerdo? A aorta, tá? Que é aqui, de onde sai o sangue do ventrículo esquerdo vai para a aorta. Aqui, veias pulmonares. E aqui, átrio esquerdo. Tá? E aqui eu fiz uma válvula mitral, tá feiosa, mas é ela. E aqui uma válvula aórtica. O que eu estava explicando para vocês? Quando a gente tem um aumento da pressão arterial, a gente vai ter um aumento da pós-carga e, assim, de forma mais chula, não é bem esse o termo, mas fica mais fácil de vocês entenderem, um aumento da pressão na aorta. Então, vai ter uma vasoconstrição aqui e vai estar mais difícil do sangue sair do ventrículo esquerdo. Se aqui tem mais tensão, mais pressão, é mais difícil do sangue sair daqui para cá. E aí o que acontece? O ventrículo esquerdo precisa fazer mais força, trabalhar mais a cada ejeção. O coração tem tecido muscular estriado esquelético cardíaco. Nossos músculos esqueléticos lá na academia, eles crescem se fizer força, né? Quanto mais força faz, isso não é tão diretamente proporcional, mas em geral faz mais força, hipertrofia, cresce mais esse músculo. E lá no coração não é diferente. Quanto mais força faz, mais cresce o músculo. Então, esse coração, a longo prazo, por um grande período, fazendo mais força para superar essa hipertensão, ele vai acabar desenvolvendo uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Ao contrário de muitas interpretações que eu já vi por aí, a hipertensão arterial não causa insuficiência cardíaca congestiva. Ela causa hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que é também um remodelamento cardíaco que resulta principalmente em disfunção diastólica. Então, é uma disfunção na diástole, mas isso vai prejudicar a função geral desse coração. E, dependendo do tempo e do grau de hipertensão, pode causar até mesmo o óbito desse paciente por uma cardiomiopatia hipertrófica secundária. Então, eu já atendi alguns cães que tinham cardiomiopatia hipertrófica secundária à hipertensão arterial sistêmica. Então, não é a hipertrófica lá dos gatos, que pode ser idiopática, mas também pode ser em consequência de hipertensão. Então, dos riscos, que é o tema da nossa aula de hoje, falta falar em sistema nervoso central, que eu contei para vocês o caso da Poodle. Ela, de fato, tudo indica, né, pelo cenário de resposta da necrópsia, ela teve uma encefalopatia hipertensiva. A encefalopatia hipertensiva, o paciente pode cursar com convulsões, mas ele pode cursar com sinais mais brandos, como ataxia, como confusão mental, como ficar um pouco dissociado,
do meio, pode ser sinais mais leves, mas a evolução geralmente vai para um status epilético secundário aí a essa encefalopatia hipertensiva. Então, causas de hipertensão arterial sistêmica em cães e gatos. A maioria dos pacientes tem hipertensão arterial sistêmica secundária. O que é isso? Eles têm uma doença de base que causa hipertensão. A hipertensão não é a doença primária. Diferente dos humanos, que a principal causa de hipertensão é primária ou idiopática, que não tem uma doença de base em si, e sim situações de aterosclerose que contribuem, né, para a hipertensão arterial sistêmica primária em humanos. Então, em cães e gatos, quais são as causas de hipertensão? Secundária, em primeiro lugar, primária ou idiopática e situacional. O que é situacional? É quando a pressão aumenta por um período transitório em decorrência de liberação de catecolamina por estresse agudo, tá? Aquele animal que fica estressado na clínica, vê o veterinário de jaleco branco, vê o ambiente da clínica do consultório, libera a catecolamina e sobe a pressão arterial. Por isso que tem que ter muito cuidado em interpretar dados isolados de pressão aumentada. Existem critérios clínicos de quando trata e quando não trata. Nos cães, quais são as doenças primárias que mais causam hipertensão? Doença renal crônica, insuficiência renal aguda, hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, feocromocitoma e lá, por último da lista, com mínimo efeito, obesidade. Nos gatos, bem parecido. Primeira causa, doença renal crônica. Segundo lugar, diabetes mellitus. Terceiro, hipertireoidismo, né, já que o hiperadreno não é tão comum em gatos. O hiperaldosteronismo e o hiperadrenocorticismo também pode causar, mas não é comum em gatos. Tá? A obesidade também é incomum causar hipertensão. E o nosso raciocínio é de que é comum a obesidade causar hipertensão, porque em humanos é um fator de risco muito importante. Mas no cão e no gato não é tão importante assim, até o momento é o que se sabe pelo menos. Depende da doença de base, mas para tratar uma hipertensão que necessita de tratamento, que é a partir de hipertensão moderada, os principais fármacos utilizados em cães são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, enalapril e benazepril. Essa é a primeira linha de tratamento em cão. No gato, a primeira linha de tratamento para hipertensão arterial é bloqueador de canal de cálcio. Amlodipina é a principal. Se esse paciente tiver proteinúria concomitante, telmisartana, que é bloqueador de receptor de angiotensina, passa a ser a primeira linha de tratamento em gatos. Telmisartana também pode ser usado como tratamento adicional, complementar em cães que não respondem bem à terapia padrão com inibidores da ECA. Então, o painel, que é o consenso de avaliação, manejo da hipertensão arterial sistêmica em cães e gatos, ele não recomenda aferir a pressão de todo mundo. O que eles trazem no consenso? Que aferir a pressão de todo mundo pode aumentar o overdiagnosis, né? Que é o excesso de diagnóstico de hipertensão. Porque muitos pacientes podem ter hipertensão situacional, que é a síndrome do jaleco branco. Não aferir é o que eu indico para vocês? Não, eu indico aferir, mas ter critério para identificar se é uma hipertensão situacional ou não. Quando que é obrigado a aferir? Quando tem doenças de base que sabidamente causam hipertensão. Quais? Todas aquelas que eu falei anteriormente. Doença renal crônica, insuficiência renal aguda, diabetes mellitus, hipertireoidismo, hiperadrenocorticismo, feocromocitoma, hiperaldosteronismo. Então, doenças que você sabe que aumenta a pressão, você tem que monitorar a pressão desse paciente. E o que o Guidelines recomenda é fazer parte do exame físico obrigatoriamente em todos os pacientes acima de 8 a 9 anos de idade. Gratidão pela participação de vocês hoje, gente. Beijão.